Vai, vou contar. Você deu só o teaser? Voltou. Eu fui mijar e eu pensei, cara, a história é longa pra caralho. Por que eu puxei esse assunto? Vou demorar, Mas vai, dá Puta tempo. preguiça. Vai, pô. Mas é porque eu lembrei, essa história tá na minha cabeça. Ficou muito na minha cabeça essa semana, porque teve, infelizmente, o falecimento do Jô, que, enfim. E aí voltou essa história, veio essa única vez que roubaram e que eu fiquei doido, assim. Já roubaram outras vezes, mas era coisa que eu conseguia acertar diretamente com a pessoa. Não é que roubaram, às vezes tem também a coincidência, ser parecido e tal. Há alguns anos, isso, não sei se vocês lembram, a única vez que eu fiz stand-up ao vivo na televisão foi no programa Pânico. Eu lembro. Lá no Pânico, aquele da Band lá, que era domingo. Eu nem lembro que tinha stand-up. Não lá. tinha, foi só um dia que teve um quadro que o Rabin, enfim, ele voltou pro Pânico e tava tentando emplacar algum quadro. E aí ele teve uma ideia lá de fazer, tipo, ele e outro comediante passar um dia numa profissão e depois ia ter que fazer stand-up ao vivo no Pânico pra plateia, pra quem tá ali, ao vivo, pra todo o Brasil assistir o texto que ele criou em cima da profissão. Então meio que ele foi pra feira, passou um dia na feira, fez uma matéria na feira e eu fui pra churrascaria, inclusive. Aí eu fiz um texto em cima da churrascaria. Isso me marcou muito porque na época que eu fiz isso eu era fudido de grana, pobre, começando no stand-up e tal. Você não é mais pobre, mas parece ainda. Pareço muito, mas eu tenho muito dinheiro, meu Deus. Disfarce. Já parece, a cara assim ainda é de Tem muito, pobre. tem muito. Mas esse óculos permuta, agradeceu. Eu não lembro o nome, mas foi permuta também. Boa. E aí, uma coisa que marcou muito foi que aquele dia que eu gravei a matéria, isso foi na sexta-feira a matéria e domingo tinha que fazer ao vivo. Então ia ter um dia pra escrever um texto. 5 minutos sobre a profissão. Era uma churrascaria chique, eu nunca tinha ido na minha vida, assim. Então foi a conta que deu um absurdo, assim, tipo, mais de R$1.000. Eu imaginava, pô, dava pra dar isso, uma conta num restaurante. Só que aconteceu, os caras da produção do Pânico combinaram com os caras lá, ó, vamos filmar sua churrascaria, ele fazer uma brincadeira, vai aparecer lá nos créditos do programa. E a equipe vai almoçar. Só que algum gerente desavisado não soube. E aí o cara veio cobrar a conta de quem? De mim, tá ligado? E eu fiquei desesperado, pô, não tem Futuro quem vai 4 fazer. amigos. Achei até que era uma zoeira do Pânico e tal. Enfim, aí gravamos a matéria, eu na churrascaria, o Rabin na feira, e domingo ia apresentar. Aí escrevi um texto em um dia, né? Ia ter o Comédia ao Vivo meia-noite, escrevi, já testei lá e foi ruim pra caralho. Eu falei, fiquei desesperado. Aí ia ter o 4 Amigos no outro dia, eu tentando mexer no texto. Então marcou muito as piadas, porque eu tive um dia praticamente pra escrever numa coisa importante. Eu pensava, só não posso passar vergonha em rede nacional, né? Chegamos lá no domingo pra fazer. Primeiro que o programa Pânico começava 8 da noite. Só que ia até meia-noite, né? Aí o Rabin falou, mano, como a gente vai fazer stand-up? Vamos chegar mais cedo e a gente faz um stand-up pra plateia que tá ali, porque a gente já ganha a plateia e depois quando for fazer no programa a galera tá na nossa. Boa, então chegamos ótima 7 ideia. da noite, fizemos uma cast, foi legal, a plateia riu pra caralho. Só que o Pânico é um programa sem fim, né? Começou 8 da noite, só que a nossa matéria foi a última. Igual a nossa live aqui. Tipo, meia-noite. Igual essa história. Eu falei que era longo, eu fui mijar. Vambora, cara, eu quero ver o fim. Eu fui mijar. Eu talvez nem precisava tanto detalhe essa história. Netão não viu a linguiça que quer ficar perto. Né? Eu falei que era longo, mas dava pra ter cortado toda essa parte. Mas vamos lá, agora eu tô curioso, velho. Agora eu quero saber. A história que... O David Chapelle é brasileiro, né? Agora eu quero saber. seu livro. Vai começar a tirar foto com isso. Agradecer aqui o vídeo. Já mandei a Fez foto uma do live com a minha mãe. Eu acho bom todo mundo ficar prestando muita atenção na minha Vai, Eu tô pô. curioso. Vai onde isso mudar a parar? vida de vocês. Vamos lá. Eu vou até dar mais um gole na minha água. Fizemos stand-up. Primeiro ponto dessa história. Fizemos stand-up e tinha uma competição Cara, ainda lá. depois tem a parte de quem foi, em que programa foi. Calma. Mas Vamos é uma embora. coisa que vale a pena falar. Teve stand-up e aí o Rabin ganhou na votação lá do público. Fizeram Você uma sabia votação. que a gente foi Quem convidado? Você quer ir assando um ancho pra gente enquanto eu conto isso aqui? Vai fazendo um churrasco Traz um grego pra Prime nós. Rib lá. Vamos ver se seu cupim é bom. E aí, eu tô bêbado, hein? Então, pra eu estar falando uma coisa que às vezes nem é a mesma história, Vamos eu tô nessa, juntando velho. duas coisas. Vamos lá, vamos Anda lá. logo. Tem uma chance gigantesca. O pessoal do YouTube tá pensando, eu não paguei nada mesmo, vamos ver. Vamos Vamos ver ver. até onde Aí, vai. o Rabin ganhou a votação, que tinha uma competição pra ver quem ganhava. E aí, anos depois, eu descobri pelo senhor Marcos Aguena, que me falou, vou entregar. O Japa, o Japa. o Japa. Porque ele tá no grupo de radialista, ele me falou que aquilo ali o Pânico manipulou. Quem ganhou aquele dia fui eu. E aí os caras, como o Rabin era do elenco, falaram que foi o Quem diria? Ninguém podia esperar massa, por essa. E aí? Que massa. Que massa. Mas também não mudou nada, porque não tinha nenhum prêmio pra quem ganhasse. Ele perdeu no Faustão também outro dia.
A do Faustão. A dignidade. Não, Rabi. A dignidade ficou lá. Aí, caralho, que história gigante. É muito longa essa história. Aí, tá no começo, agora vamos começar a história. Eu só tô me perguntando se você sabe o que você tá contando. sei, Mas vamos ver onde vai É o acabar. Michael Scott, né? Como o começo ele sabe. O que eu lembro era um texto importante. Eu escrevi o bagulho porque tava com medo de passar vergonha em rede nacional. Enfim, foi legal pra caralho e tal. Passado um tempo, Porchat. Você lembra como é que o Porchat apareceu? No início da carreira dele? Vocês lembram? Do Jô. Soares. Ah, eu lembro- Por que eu lembrei essa semana? Eu lembro Porque de bateu antes muito. disso. Ah, você pode contar essa parte, eu não conheço. Mas bateram muito nisso essa semana no falecimento do Jô. Aí por isso que voltou essa história. O Porchat, ele apareceu que ele, pra quem não sabe, ele entregou, ele tava na plateia do Jô, deu um bilhetinho e o Jô falou: o fulano quer fazer um número de humor. Ele fez o número. Aí, ele tinha um talk show, você lembra essa época? Você foi um dos responsáveis por acabar pra esse programa. Me pergunta de novo disso que eu vou ter história, vai lá. Tá, aí tinha um talk show do Porchat. E aí quiseram fazer uma homenagem pro Porchat, não lembro como foi. Se fingiram pegar um moleque da plateia pra ele contar uma história, ou se realmente pegaram... Enfim, não importa esse contexto, que eu não, de verdade não lembro, porque eu não assistia o programa do Porchat como grande parte do Brasil. E aí passaram... Foi um moleque, era um moleque novo, assim, tipo uns 17 anos, 16 anos, menor de idade. Fazer stand-up, que era o sonho da vida dele. Aí ele era o roubou tua sonho. história. Mas não é que ele roubou a história, ele roubou toda aquela história da churrascaria. Que tinha uns detalhes, por exemplo, cobraram a conta que eu não tinha dinheiro pra pagar. Esses detalhes na mesma história. Eu fiquei sabendo na época que pessoas me mandaram no Instagram, o Quatro Amigos começando, não era nada conhecido. Falaram, pô, roubaram a minha história, cara. Eu fiquei puto, falei, cara, fizeram minha piada no Porchat, perdi, né? A piada tá na TV. Aí na época eu não conhecia nem o Porchat pessoalmente, eu mandei mensagem pro Camejo, que era o roteirista. Dele. Falei, Camejo, e aí, não sei o quê. Ele falou, mano, tamo sabendo aqui, tá todo mundo puto, chateado, tá chateado pra cara. Eu falei, menos mal, tão sabendo, né? Então, Tão chateado. Você amanhã ficou vai clima ter... de luto lá, não tem a dúvida. Cancelou a gravação. Pessoal do roteiro chorando agora. Amanhã vai ter uma retratação, Isso, cara. Vamos falar, vamos explicar. Porque às vezes o moleque nem sabe isso que você falou. Mas ele era que amador? a piada era autoral. Era alguém da plateia. Eu acho que foi tudo armado, né? Enfim, eu não lembro esse detalhe. Eu falei, às vezes o moleque não sabe que precisa cada um escrever sua piada. Ele viu lá o vídeo que tava no canal do Pânico, tava nem no meu canal, e fez. E aí, no outro dia, ninguém falou nada, nem tocaram no assunto. Não tocaram mais no assunto do moleque. Tipo, acho que a ideia era fazer vários programas com o moleque e tá engatado. Mas eles ficaram chateados. Mas ficaram, eu fiquei mais tranquilo que eles ficaram chateados. Que bom. Aí, mas Empatia, né? Empatia. E aí você vê que essa história realmente não tem fim. Que algum tempo depois... Tá na quarta temporada já. Algum tempo depois, eu ia fazer um show lá no bar do Rony, do Guto Andrade, nosso amigo lá, Itaquera. Um barzinho muito legal de fazer show. Infelizmente, pós-pandemia, né, acabou o show lá. Era muito Tem legal. É por isso que a história demora. Esses Você faz detalhes não precisam. uns detalhes, infelizmente, por causa da pandemia, ele fechou. Mas vamos lá. Não, vai lá em Mas- Itaquera, volta. Mas dá pra cortar isso. Não, vambora, velho. A gente tá amarradão, velho. É a versão do diretor. Isso é legal. É a versão do diretor. é. Agora a história fica boa. Ninguém tá esperando esse Ah, é plot. agora então, vamos lá. Bora lá. Chegamos lá. Atenção. Era um dia, um detalhe que eu preciso dar, infelizmente. Eu ia testar um show novo. Então, eu fazia esse esquema. Eu não avisava que ia fazer um show novo. Eu pedia pro Guto pegar uma data, botar ele mais um comediante e ele deixar um tempo livre pra eu testar esse show novo sem avisar a plateia. E eu nervoso, pensando em piadas novas, show novo. Quem que chega no bar? Moleque. Porchat. O moleque. O Porchat Itaquera. Bar do A Rony. equipe do Porchat de luto. Todo mundo preso. Todo mundo chateado. Todo mundo Preto, tacado óculos de lenço. escuro e chapéu. O moleque era foi teu nesse fã, dia. velho. Não, chegou o moleque. Você Dei. tava nesse dia, cara? ele? É ele, cara. Você Filha que da foi o outro puta. comediante que fez. Dele de chapéu. Eu fui lá. Só que chegou o moleque, ele não chegou sozinho, ele chegou com a mãe. Aí faz sentido na informação do menor de idade. Era um jovem. A mãe, sabe quando a mãe tá com uma puta vergonha do filho? E tá Eu tentando sei isso há 40 anos. Ela tentando passar um pano, falou, ó, desculpa, ele não sabia como funcionava, até trouxe ele aqui pra te pedir desculpa, né, filho? Fala com ele que ele já é um profissional que você deseja ter, tem esse sonho de ser um comediante. Fala pra ele que você não sabia. Eu falei, mano, não, tudo bem. Às vezes o cara não sabia que existe uma regra nessa porra. Que é não roubar piada. Qualquer pessoa pode fazer, branco, preto, gay, não importa. Só não roubar a piada. Aí eu falei isso pra ele. Gay falei, pode?
E aí, é zoeira aí, velho. Vai, Você nasceu no Comedy Central? E aí? Aí aí ele falou assim, então, mas assim, não é que eu roubei, é que eram parecidas as ideias. Aí é foda. Aí o moleque Ele começou ficou a com meter... vergonha de assumir. E aí eu comecei, do nada eu percebi, eu tava batendo boca em Itaquera, na frente do bar do Rony, com um moleque de 16 anos e uma senhora assistindo sobre a piada ser minha ou não. E o moleque não dava o braço a torcer, que chegou o ponto que eu virei pra mãe dele e falei, ó, o seguinte, senhora, ou você tira o seu filho daqui, eu vou espancar esse moleque. Você tá brincando. Aí foi Era um amador, era um menino Mas eu que era perdi a teu linha, fã. mas eu perdi a linha. Não era fã porra nenhuma. Só Ele roubou pediu a pra piada. abrir depois. Só roubou a piada, foi um puta num cuzão. Foi nesse mesmo show que ele tentou vender ingresso pro show dele? Ele tá assistindo isso agora. ele não fez o show. Ele é o seu fã, não ele não fez o perde show, um podcast. Ele não fez o show, o Di tava pra gravar o especial. Eu lembro desse É dia. testar o show, pô. Testar o show novo e já tava alguma coisa de vender ingresso pro especial novo, pra gravar o especial antigo. E aí ele não fez o show Começou e no final bem. ele falou assim, ô, me chama no palco lá no final pra eu divulgar meu show que eu vou vender aqui amanhã. Aí chegou o ponto que eu falei pra mãe dele, Aí tira foi seu isso. filho daqui, Foi eu vou depois disso. espancar esse moleque. Ela E tirou. aí a senhora foi embora com o moleque, e esse moleque nunca mais, eu não vi em Nunca lugar mais vi nenhum. também, Eu nunca mais vi. terminei a carreira de uma pessoa Mas ele tá assistindo. graças ao Fábio Porchat. Ele fez Então fica, esse é o plot da história. O Fábio Porchat Ele tá assistindo terminou com agora. a carreira do moleque que Na verdade, ele inventou tá no aqui. programa. Fábio Carlinho, pode entrar! Na verdade, ele é o Guima, tá no meu podcast.